Concurso Sempre. Inteligência em concursos. A gente vai começar então por princípios da administração pública, assunto que sempre aparece em concurso, tá? São um conjunto de regras, tá? Que definem o funcionamento da administração pública. Primeiro, a definição de princípios. Essa definição é ampla, tá? Então aqui você já começa a ver como é que está a apostila, tá vendo? Ó? Você tem a frase, né? Lógico, não é proibido de repente você marcar mais, aí cada qual tem a sua análise, né? A sua avaliação do que é importante e do que é. Mas no mínimo, você tem que entender isso aqui, ok? Então veja lá, o que são princípios? São proposições que contêm diretrizes. Muito importante isso aqui, tá vendo? Ó? São proposições que contêm diretrizes, ou seja, regras, né? Regras de funcionamento da instituição. De determinada área, tá? E pelos quais o seu desenvolvimento deverá se orientar, ou seja, a instituição, seja ela pública ou privada, ela tem algumas normas, algumas regras, algumas verdades que têm que ser obedecidas para você dizer que você não está fora daquilo que o pessoal está esperando de você. Lembrar que esses princípios podem conter valores morais, tá? Éticos, e aí quando você vê aí Lava Jato, Mensalão, etc, etc, onde é que a coisa pegou? Pegou aqui, né? A gente ouve aí dos nossos amigos políticos o seguinte: olha, isso aqui está na lei. Se mais ouve é isso, está na lei. Tá bom, pergunto agora, mas é moral? É ético? Né? Certo? Aí você vai descobrir que não é moral nem ético, né? A lei, olha que importante, a lei às vezes, e na maioria das vezes, é imoral. Não imoral no sentido dos costumes, imoral no sentido de prejudicar a população, no sentido de defender interesses apenas de determinados grupos e não de todos, né? Então fica bem claro que existem princípios políticos, sim, mas a coisa pega no moral. O que falta no momento é essa visão moral e ética. Então os princípios podem ser morais. Quem pratica uma religião sabe que a sua religião tem princípios religiosos, né? Você vai verificar as religiões, de uma forma geral, são até meio parecidas, mas tem alguns princípios que são específicos de cada religião. Éticos e políticos. E aqui tem uma coisa que às vezes eles perguntam, tá? Os princípios são rígidos? Não, eles mudam no tempo, com o passar do tempo, no espaço físico. Significa que os princípios que são válidos aqui para o Ocidente são diferentes dos princípios que valem para o Oriente. Os princípios que são válidos aqui no Brasil não são os mesmos que são utilizados ou respeitados, por exemplo, na América do Norte, né? Então, eles variam, sim, no tempo, variam no espaço e variam na forma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é que em alguns lugares os princípios são rígidos, né? Veja lá, por exemplo, no Estado Islâmico, né? Os caras são extremamente rígidos, a gente chama eles de criminosos, porque eles cometem algumas coisas que nós chamamos de atrocidades, mas o detalhe lá é o seguinte: se você está lá, você tem que obedecer o que eles dizem. Não obedeceu, corta o pescoço fora da fera, entendeu? Joga pela janela, incendeia. Então, lá a forma de implantação e cobrança dos princípios são mais rígidos. Aqui no Ocidente a coisa é mais light, né? Você é cobrada, mas não é tão rígido assim. Então vamos agora, né, estamos começando a primeira aula, vamos fazer o seguinte: analisa bem isso aqui. Tá tranquilo? Entenderam, assimilaram, tá? Você tem que sair daqui com isso aqui sabido, que isso aqui a gente não vai ver mais, mas pode aparecer na prova. Tem uma outra coisa muito legal que eu já tenho ouvido de muitas pessoas que passaram em concurso. É muito interessante a vida de professor que trabalha aí há tempo nessa área, como eu, como França, que às vezes a gente vai num banco, vai numa instituição pública qualquer, tem um cara já
meio para lá de Bagdá, assim, com seus 40 anos, 45 anos, né? Você nem reconhece a pessoa, homem ou mulher, e ele vem te dar um abraço, né? É muito bacana quando eu vou com a minha mulher, porque daí qualquer coisa eu digo, não, isso aí foi meu aluno, entendeu? Minha abração foi meu aluno, fico limpo. Mas me dá, muito obrigado, tá? Eu já sei que é aluno, entendeu? Já sei que é aluno. Olha, estou bem de vida agora. Bacana, já estão se imaginando assim? Lógico que vocês não vão me abraçar, porque quando vocês estiverem 45, eu já virei foto, né? Já fui, né? Mas é muito legal isso. E daí a gente conversa um monte de coisa, e eu ouço uma coisa muito bacana que eu vou passar para vocês, uma dica importante. Tem muito candidato, muita gente aprovada, que diz assim, olha, eu estava lá na prova, caiu uma pergunta sobre princípios, tá? E eu fechei os olhos e veio o slide na minha frente, tá? Isso é possível, tá? Isso é possível, nós temos essa capacidade. Treinem isso, não só na minha aula, em todas as aulas. Aqui está muito próprio para isso, tá? Olha fixo para isso aqui, não pensa em nada. 5 segundos, nós temos a capacidade de fotografar isso aqui, tá? Se você estiver bem concentrado na aula e olhar firme ali, você tá parado aqui, você está lendo. Eu estou falando e você está lendo, tá vendo? Mas principalmente você está fotografando. Na hora da prova, vem na tua cabeça isso aqui, vem uma imagem em preto e vermelho, tá? Lógico que quem é coxa, não, quem é coxa, vai assim, cara, preto e vermelho, pô, eu queria verde e branco, né? Não, verde e branco não tem. Eu ponho um verdinho lá em cima para homenagear o pessoal do Curitiba, lá em cima, só para dar uma aliviada, né? Então a ideia é a seguinte, vem isso aqui na tua imagem e você lembra, tá? Você lembra assim da palavra moral, da palavra ética, etc. E veio a informação. É fantástica a nossa capacidade de memorização através da fixação da imagem. É lá no subconsciente. Treinem isso, tá? Treinem isso, isso vai ser muito útil. Você só vai ver como isso funciona na hora da prova, tá? Na hora da prova, vem na tua frente aquela imagem. E lógico, daí puxa tudo e você acaba lembrando da questão, tá? Então aproveitem essa oportunidade, eu já faço os slides aqui bem espaçados dentro do possível, para você fazer essa fotografia. Valeu? Faço isso na minha aula e em todas as demais aulas. É muito importante esse macete. A gente não confia muito no cérebro da gente, mas vai dar resultado. Passo para frente. Tranquilo então, princípios. É uma pergunta, viu? Quando eu coloco em vermelho, estou lá de madrugada fazendo o slide, tá? Eu pergunto assim, para mim mesmo, o que eu vou anotar aqui, que é o que provavelmente vai aparecer na questão. Ou às vezes até encontro uma questão, ou lembro de uma questão, onde foi abordada. Daí eu coloco aqui em vermelho para você ir anotando, tá? Bom, quais os princípios então? Vejam aí, na apostila vem uma sequência de princípios, tá? Vamos estudar cada um deles, tá? Aqui faço uma anotação muito importante. Você também tem que escrever bastante em cima do que eu converso com vocês. Quem já, do momento que decidiu fazer concurso até agora, lembrou de estudar a Constituição? Tem que estudar, tá? Então é o seguinte, ó, Constituição, não está no edital. Constituição está no edital? Não está. Mas, para quem quer ser servidor público, quem vai fazer concurso, conhecer a Constituição é fundamental. Você não precisa estudar, atenção, agora você não precisa estudar a Constituição. Você precisa ler a Constituição. E aí vai ter coisas que vai te chamar a atenção na Constituição. Aí você vai anotar, entendeu? Aquele livrinho verde, né? Você já deve ter visto ele em algum lugar. Poucos brasileiros se dão ao trabalho de ler aquele material. Agora, quem quer fazer concurso, precisa ler aquilo. É uma dica importante. Me perguntam, que livro eu tenho que ler? Leia a Constituição. Ela vai ser útil para a área de direito, vai ser útil para a área da administração pública, vai ser importante para a área de orçamentação. Então, dentro da Constituição, anote aí, tem o artigo 37, e no artigo 37 tem os princípios da administração, os princípios da nossa estruturação legal, tá? E quais são os 5 princípios? Exatamente. Viu como você conhece a Constituição? Tá vendo? Artigo 37. Você sabe, está lá no artigo 37. Tá vendo?
Então, tem muita coisa na Constituição que cai na prova e não está no edital, certo? Na verdade, o que acontece? O edital e a apostila se fundamentam na Constituição. Se eu estou falando de administração pública, tudo que nós vamos falar aqui, em algum momento tem um link com a Constituição, tá? Então, os primeiros princípios, anote aí, artigo 37 da Constituição. Esses são os fundamentais, beleza? O mais importante dele está aqui, ó, em vermelho. Legalidade quer dizer o quê? A estrita obediência à lei, certo? Eu tenho que obedecer à lei. Nenhum resultado poderá ser considerado efetivo e nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei. Tranquilo? Então esse é o princípio 1, o mais importante, o que define tudo, tá? Se você não tem lei, então vale o quê? Vale a força, né? Vale a lei, entre aspas, do mais forte. Se tem lei, aí eu consigo equilibrar as coisas, eu tenho um direcionamento, tá? Então esse é um princípio fundamental. Aqui, ó, de propósito eu não marquei em vermelho, tá? Porque eu quero que você marque agora. Nós temos 3 palavras mágicas para concurso na área da administração: eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade. Vamos já anotar aí, anota no seu caderno, o significado desses três vocábulos. Fundamental isso aqui. Aqui você vai ver, depois que eu explicar o significado de efetivo, como casa direitinho aqui. Então presta bem atenção. Eficiência significa, a essência da eficiência em concurso significa fazer mais com menos. Ser eficiente é fazer mais com menos. Observe que é mais, né? Não é melhor. Ok? Por isso que você vai nas instituições públicas, hospitais, escolas, etc. E você percebe o seguinte, a ideia é a seguinte: é atender a todos. Não significa atender bem a todos, tá? Beleza? Então, qual é o problema? O problema é a falta de recursos. Né? O motivo da falta de recursos, aí nós podemos derivar para a corrupção, má administração, etc. Mas vamos esquecer isso. Qual é o problema no Brasil? Temos uma grande população e não temos recursos para atendê-los. Aí o que a gente faz? A gente atende mal e porcamente todos, tá? Por isso que quem quer fazer um diferencial vai ter que ter um plano de saúde, porque o plano público é ineficiente. Quem quer estudar um pouco melhor vai pagar a escola particular, porque se for na pública vai ter um ensino meia boca, tá? Mas está sendo cumprido o que a lei diz, né? Está sendo eficiente, fazer mais com menos. Beleza? Esse é o significado de eficiente. Eficiente, fazer mais com menos, tá? Eficácia. Eficácia, atingir os resultados. Tá? Atingir as metas, atingir os objetivos. Esse é o significado de eficácia. Então associe, toda vez que se enxergar no texto, o significado do vocábulo em relação ao contexto daquele trecho. Aí então vem a terceira agora, efetivo. Efetividade. Efetividade é atender ao bem comum. Atender ao bem comum. O que quer dizer isso aqui? Atender bem o comum quer dizer o quê? Atender a comunidade, atender a sociedade, tá? Atender aos interesses de todos. Então, claramente, a área da saúde no Brasil, a área da educação no Brasil, em alguns lugares ela é eficiente, em outros nem eficiente é, porque não atende todos, né? Mas nenhum deles é efetivo, tá? Por quê? Porque a qualidade do ensino oferecido não atende às necessidades da comunidade. Então agora vamos ver se nós conseguimos enxergar aqui a palavra efetiva com esse significado. Nenhum resultado poderá ser considerado efetivo, ou seja, nenhum resultado poderá ser considerado útil à sociedade, útil à comunidade, certo? E nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei. Esse é o significado do princípio da legalidade.
Tranquilo? Beleza? Lembrando que uma outra característica muito importante de estudar administração, e nos concursos eles utilizam muito isso, é que a administração exige interpretação de texto, foi o que eu fiz agora, tá? E eu posso escrever essa mesma informação de 10 formas diferentes. Ao passo que quando você usa direito, né? Você estuda direito, como é que é? Segundo o artigo tal, versículo não sei o que, a linha não sei aonde, tá? Ou é ou não é. Você olha na prova, tranquilo, isso aqui está de acordo com o artigo tal. Não está de acordo com o artigo tal? Bom, então a questão está errada. Aqui não, aqui nós temos 2 ou 3 ou 4 ou 10 formas de dizer a mesma coisa, usando termos diferentes. Ou seja, para você acertar as questões de administração, é a mesma coisa do que se fazer a prova de português. Tem interpretação de texto. Na verdade, se você for muito bem no estudo do português, naquela parte de interpretação de texto, que vocês sabem que é o que o França mais bate aqui, você vai bem em administração, porque você vai interpretar bem os textos de administração. Tem gente que tem alguma dificuldade em aprender administração, porque não é bom em... Normalmente quem vai mal, posso até dizer assim, quem vai mal em administração, normalmente também não tira uma boa nota em português. E vice-versa. Quem vai mal em português, normalmente não vai bem em administração, porque uma complementa a outra. Até vocês podem perceber que nas provas de português, você observa nos textos muita coisa sobre administração. Já perceberam isso? De Constituição, etc. Na verdade, ali ele quer que se interprete o texto. Tá? A propósito, vocês estão começando hoje, então eu vou dar um monte de dicas para vocês. Os que já são acostumados a fazer concurso já conhecem isso. Os que fazem há menos tempo vão anotando aí que tem algumas dicas importantes. Dica importante que eu vou dar agora, hein? De agora até o dia que você passar num concurso, quer estudar livros? Estude, ótimo, tá? Mas principalmente resolva provas. Para quem quer fazer em concurso em TRT, maravilha. Você vai na internet e você encontra dezenas e dezenas de provas de concursos de TRT, Brasil inteiro. TRT Santa Catarina, TRT Paraná, TRT São Paulo, TRT Amazonas, qualquer um deles, sendo TRT, faça, resolva. Porque eles são bem parecidos uns com os outros, tá? Então tenta resolver pelo menos, coloca como meta isso, uma prova por semana. Uma prova por semana. Esta é a melhor forma de se preparar para concurso. Baixa lá, avisa o pessoal em casa, né? Ó, vou fazer uma prova aqui agora, tá? Fecha a porta lá do seu quarto, da sua sala e resolve. 2 coisas são importantes. Primeiro, você vai resolver para ver qual é o teu score, tá? Você tenta resolver. Normalmente, se você não está muito preparado, você vai começar com um aproveitamento de 20%. Depois vai subindo, né? 30%, 40%, 50%, até que você chega a 70%, 80% de aprendizado. E uma coisa muito importante é marcar tempo também, né? Não esqueça que na prova você tem 2 variáveis, acertar e ser rápido no gatilho, né? Então, aproveite e veja também sempre, é bom sempre pegar uma prova e pegar ela do começo e até o fim, tá? Você vê o tempo que você leva. Você também tem que acelerar isso aí. E aí você consegue identificar quais as áreas, quais os temas, quais os assuntos que você não está entendendo nada. Daí você vai concentrar teu estudo naquele foco, tá? Tranquilo? Valeu? Princípio da legalidade é o primeiro. Segundo, aqui tem mais uma explicação, uma outra forma de apresentação do princípio da legalidade. A administração pública, através de suas autoridades, servidores e agentes, só pode realizar atos ou medidas que a lei ordena fazer, tá? Então, atenção, ó. Isso aqui é um assunto que depois se repete, mas é importante se entender ele aqui. Nós estamos falando das leis. Na iniciativa privada, o pessoal da iniciativa privada é muito esperta, né? Não está escrito em lugar nenhum isso, mas virou praxe. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Esta é a lógica na iniciativa privada. Qualquer um de vocês se comporta assim, né? Tem lei que proíba? Não tem, então eu posso fazer. Não é essa a lógica? No serviço público, e essa é uma diferença entre, isso é uma coisa que às vezes cai em prova, essa é uma diferença entre a administração pública e a administração privada. Na administração pública, ó, eu só posso fazer o que a lei ordena fazer.
Então, se não tem lei, eu não posso fazer. Consequentemente, uma pergunta que pode aparecer na prova, a administração pública é mais restritiva que a administração privada, né? Essa seria uma alternativa certa no concurso. Está tranquilo até aqui? Ninguém está perdendo o fio da meada? Tá? Essa aqui, ó, essa é uma dica importante, anota aí. Aqui, então, nós temos uma diferença entre a administração pública e a privada. A administração pública, eu tenho que fazer apenas aquilo que a lei ordena fazer. Na iniciativa privada, a lógica é outra. A lei não proíbe, eu posso fazer. Consequentemente, a iniciativa privada é mais aberta do que a administração pública. Ou, se você quiser ler ao contrário, a administração pública é mais restritiva. Fechado? Ok?